Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h45, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo, pela Rádio Estádio Santos.com e também pelas plataformas Radiosnet, radios.com.br, o nosso aplicativo próprio, é só baixar pela sua loja de aplicativos, e também estamos aí nesse momento pelo YouTube, daqui a pouco também já pelo Facebook, já que nós já estamos para levar informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo, e muitos assuntos. Brasília fervilhando, né? Brasília com muitas informações, e hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024, dia quente em todo o litoral paulista, a previsão que tenhamos algo em torno de 36 a 37 graus nesta quarta-feira, mas com possibilidade de mudança ao longo da semana para chuvas em todo o litoral. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer, que nós possamos combatê-lo sempre, né? Ontem tivemos aqui com 2 médicos e hoje a gente tem essa data para lembrar. Hoje também é dia de Nossa Senhora das Graças. Se você tem a sua devoção, peça a graça para Nossa Senhora das Graças em relação ao que precisamos na vida pessoal, à família, aos amigos, à sua cidade e ao seu país. Rezar nunca é demais. E hoje também é Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. Mandar um abraço a todos do Instituto Neomama, que faz um trabalho brilhante na cidade, todos que lutam por isso em todo o Brasil, um abraço especial. E mandar um abraço, Virgínia, bom dia, tudo bem, Virgínia? Bom dia. Um abraço especial ao doutor Antônio Leal e todas as moças, as meninas lá da Associação Paulista dos Médicos de Santos, que vai realizar no próximo dia 6 uma noite de pizza, a noite da pizza, para aquele projeto Menina Mãe. Muito bacana, a partir de R$60 você vai sentar-se à mesa e vai saborear pizzas e além de comer bem, conversar com os amigos, pessoas, vai ajudar um projeto que é o Menina Mãe. Muito bacana da Associação Paulista Médicos Santos, o evento vai ser na própria associação, na Avenida na Costa, e é para prestigiar. Então, daqui a alguns dias, no sábado que vem, sem ser esse outro, dia 6, prestigie este grande evento. Bom, antes dos destaques do programa de hoje, vou dar um destaque aqui já para colocar uma pimenta nesse angu, que é o seguinte: qual a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 36 indiciados dos crimes de tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal? Bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos. Você teria alguma informação privilegiada da participação dessas 37 pessoas, contando Bolsonaro e os 36 indiciados? Bom dia. Bom dia, Edu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui uma honra contar novamente. Com a sua presença. Miyashiro também, nosso vereador aqui, indo para o segundo mandato. Virgínia, bom dia. Bom dia a todos os nossos espectadores, né? Isso, é espectador, internauta. Internauta, então que tem gente que assiste na televisão, como o querido Bento em Florianópolis, ele assiste na televisão de 70. Pois é, é tanta denominação que a gente se perde um pouco. Com relação à tua pergunta, eu acho que toda, né, toda a participação, que é, infelizmente, o modus operandi da extrema-direita no mundo, né? A gente teve os episódios de 6 de janeiro nos Estados Unidos, não é uma coisa que acontece gratuitamente. Sim. E todo um processo. Veja bem que eu estou falando em extrema-direita, não estou falando em direita. Sim. A discussão da direita, do centro e da esquerda ela é importante para a qualificação, para o amadurecimento do regime democrático de qualquer país. O problema são, como sempre, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita é o problema que tem. E um movimento como esse não se faria sem que o Bolsonaro soubesse, e mais do que isso, no meu ponto de vista, incentivasse. Então, é o que eu acho. E as apurações da Polícia Federal estão indo nesse caminho. São né? muitas informações, né, Maurício? Muitas informações. Elas vão se unindo e vão dando um elo a tudo isso. E eu acho que a Polícia Federal é uma instituição bastante séria, que acredito bastante, e que faz um trabalho aprofundado de investigação, e quando chega ao ponto que está agora de ter um relatório de quase 900 páginas incriminando essas pessoas e tal, me parece que é bastante robusta essa apuração. Também pegar bom dia aqui do nosso querido Paulo Miyashiro, ou Chiro, como é conhecido pelos amigos e pela população aqui de Santos, que o reelegeu, né, para o próximo mandato. Já escalei dia 1º, não tem esse negócio de virada do ano até a madrugada inteira, para pré-comemorar, não. Cedinho quero acordar do Paulo Miyashiro para tomar posse do seu segundo mandato. Bom dia, nobre vereador. Estou errado?
Não, tá certo. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos aí que estão nos vendo e nos escutando, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. E dia 1º, a posse, tem todo, né, a cerimônia, a missa, tudo, e a posse na Câmara às 17 horas. Então, eu até brinquei, o 17 horas até para dar a oportunidade de todos, claro, comemorar a entrada do ano com as suas famílias, e no final da tarde você ter isso. É claro que não dá para exagerar, senão no dia seguinte você não levanta. E aí fica aquela situação com gosto de cabra e guarda-chuva na boca. Mas eu vejo o seu partido, Republicanos, e vários partidos em Brasília também se mobilizarem, entendendo o seguinte, né? Mas peraí, não se consumou um golpe, mas vários, né, artífices da política nacional, inclusive o presidente do Senado, ele dizia, não precisa, né, configurar até o final. Só o fato de você tramar, Arthur Lira também defendendo a ideia de entender tudo isso, tramar, e mais, para piorar a situação, vamos matar o Maurício Franco? Vamos matar ali no Maurício Franco, mas fulano, ciclano e beltrano, isso aconteceu, mensurar o presidente Lula, posso morrer de amores pelo presidente Lula, mas jamais iria praticar um ato de bolar um plano para matar. Você não precisa gostar, mas também não precisa matar. Mas vamos lá. O Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, e também Alexandre de Moraes, figura bastante contestada por muitos, mas aí implica, né, o Paulo, uma série de radicalizações. E a gente percebe, como disse muito bem o Maurício Franco, que a Polícia Federal tem trabalhado na seguinte linha, investigando quem? Aqueles que estão ali envolvidos, aqueles que passaram a fazer parte. E aquilo foi colocado em computadores, foi colocado em papéis, em documentos, muitos foram rasgados, outros tinham a pachorra de pegar o celular. Não vou guardar o papel é prova. Esqueceram que o celular também é prova. Pior até. Pior até. Porque não, eu deletei. E como a Polícia Federal faz? Muitas pessoas envolvidas, Paulo, Maurício e os nossos ouvintes e espectadores, joguei no lixo. Mas o lixo está aqui. Se você não sabe descartar, o Departamento de Inteligência da Polícia Federal consegue recuperar isso. Então, se conseguiu definir a participação de várias pessoas, né? Para você que é um jovem político nacional, né, esse não é o caminho. Quando a gente está insatisfeito com alguém que está ocupando um cargo, você tem a urna para fazê-lo. A última eleição municipal mostrou, no Brasil inteiro, em vários pontos, uma certa satisfação. Então, a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa que se mensure em termos de golpe, como o Maurício até dizia antes do programa. Passamos por uma ditadura, passamos por momentos de golpe, passamos por momentos de tortura, assassinatos e mortes. Não precisamos disso. Precisamos é que a inteligência emocional de cada um aflore com inteligência lá na frente. Acho que o que o Maurício falou, né? Desde o que as extremas, né? O que elas pensam em relação ao poder, né? Acho que o pessoal esqueceu um pouquinho que era o que vivia na ditadura, né? Tem até um filme muito legal agora, que é a morte, né, do Rubens Paiva, né? Que era um ex-deputado, e mostra muita coisa do que era, né? Na verdade, aconteciam as coisas, você não tinha explicação, você não tinha direito de nada, né? Era aquela coisa e então, até para as pessoas entenderem um pouquinho e relembrarem, né? Mas é importante que seja apurado, eu acho que está sendo, estão levantando, né? Que seja de uma forma clara, né? Os envolvidos sejam punidos, né? Independente de quem seja, né? E acho que tem que ter, né, um exemplo até para que não possam nem imaginar, né, isso daí e que não aconteça novamente. Então, a gente realmente tem que esperar todos esses fatos, estão sendo revelados aos poucos aí, né? Ontem saíram várias, né, denúncias, informações, acho que a Polícia Federal faz o trabalho dela, né, muito bem, e algumas coisas que acontecem, né, que infelizmente, mas a gente só tem que saber até onde, né, e até achar esse equilíbrio, né, da realidade e da ficção. Parece até filme, né, aqueles filmes americanos de golpe de Estado, e a gente escuta algumas histórias até em outros países, mas a gente está vivendo e mostrando isso, e a gente vai ter que esperar essa apuração, e a gente espera que seja mais claro e transparente para que a gente possa saber e entender esse julgamento todo também. A gente sabe que hoje o ministro diretamente envolvido, né, Alexandre de Moraes, né, e hoje ele vai ser uma parte, né, onde até um debate até do Caio Coppola com José Eduardo Cardoso, né, o quanto que ele poderia ser ou não, né, o juiz numa parte envolvida, né. Então foi um debate bem interessante na Jovem Pan. Então é importante que realmente as coisas aconteçam de forma mais clara para mostrar o poder da justiça, né, e que isso se vale. Maurício, um outro fato em cima desses atos, né, que a gente pega também,
Claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem direito de defesa, todos têm esse direito de defesa. Ele já se manifestou, né, e de uma maneira que a gente percebe, inclusive, um pouco assustado. E muito se culminou aí em fatos com também o comandante Braga Neto, que teria definido uma linha de ação, né, teria feito o projeto, teria ter feito um plano de fuga caso não desse certo. Quer dizer, eles mensuraram o antes, o durante e o depois. Né? Uhum. E aí o que acontece? O papel do presidente seria o seguinte: acordar, entender e assinar. Fato que teria acontecido em reuniões. E esse fato do Alexandre de Moraes retirar o sigilo das investigações abre este leque. As informações vão vazar, vão ser maiores. O Mauro Cid tem implicado várias pessoas, até porque se ele não fizer a delação, ele não só se complica, como complica até o seu pai em outros episódios em relação à ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Mas o mundo está perplexo nessa situação, então é uma desconstrução de uma imagem que o Brasil, nos últimos 50, 60 anos, vinha num momento de crescimento da sua imagem. A diretriz brasileira com a política internacional é das melhores. O Brasil não conquistou o fato de abrir uma sessão da ONU em primeiro, por um acaso. Isso depõe contra a nossa imagem lá para fora, somando-se até o caso agora vergonhoso da França em relação à nossa carne, onde você pode proteger o seu produto, você pode proteger a sua pecuária, mas jamais eu vou dizer, olha, eu sou um construtor, o Maurício também o é. Então, para vender o meu produto, meu prédio é melhor, meu residencial é melhor, do Maurício não presta, cai pastilha, o piso levanta, racha todo. Não, a concorrência não se faz assim. Então, o Brasil também, né, o Maurício, ficou exposto a isso. Exatamente. Antes de falar especificamente disso, eu queria, o Chiro já fez uma introdução aí, mas o filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, é um grande filme, Do ponto de vista de como se conta a história, do ponto de vista técnico, para mim foi assim, o cinema brasileiro mudou de prateleira com isso daí. Aí o pessoal entra numa vaia do Oscar, não sei o quê, eu acho isso uma certa besteira, porque o americano só elogia e só vangloria as coisas que são do interesse deles. Exato. Eu não sei até que ponto um filme brasileiro, mesmo sendo Oscar de filme estrangeiro, pode ganhar. Mas de qualquer maneira, falando do filme, a história é muito bem contada, o desempenho das duas Fernanda Torres e Fernanda Montenegro é excepcional, e é um filme que conta exatamente como o Chiro apontou, conta um passado recente do Brasil que ninguém mais quer, tem uma galerinha aí que quer que volte. Né? É isso que eu falei agora há pouco sobre a questão da extrema-direita. E que não tem a menor condição de saber o que isso significa na prática, onde todos os direitos políticos dos indivíduos são retirados de uma hora para outra. Então, eu queria deixar essa dica, né? Já é um sucesso de bilheteria só nos cinemas por enquanto. Estava vendo que até o final de semana já tinha arrecadado 30 milhões de reais nas bilheterias. É realmente um filme imperdível. Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? E então, agora com relação à questão aí do que você estava colocando da carne, que a retaliação que agora foi feito um pedido de desculpas, mas muito tímido, né? Porque o prejuízo já foi dado. Exatamente. A acusação da França é que a carne brasileira ela não tem higiene, que a carne brasileira não tem sabor, que ela é produzida de uma maneira irregular. Faltou responsabilidade. O Grupo Carrefour no Brasil, que na verdade, para as pessoas entenderem, eu vi alguns comentaristas dizendo, nossa, o Brasil vai ter um prejuízo muito grande com a Europa. Não. A Europa, na verdade, como França e ali, representa apenas 4% das exportações de carne brasileira. O Brasil exporta muito mais carne, por exemplo, para o Oriente Médio, para outros países daquela região, para os Estados Unidos, para outras regiões, do que para a Europa em si. Mas cria um mal-estar e uma imagem que não é necessária. E o Carrefour Brasil pediu desculpas, mas esse pedido de desculpas, o que me deixou mais irritado foi a postura do presidente Emmanuel Macron, que para mim provou por A mais B que não é uma pessoa nada confiável, porque ele vem ao Brasil, abraça o presidente, seja lá qual for, e depois pelas costas apunhala, dizendo que não vai assinar o acordo internacional, né, com o Mercosul, porque ele entende que o Mercosul é uma região que não tem desenvolvimento total, que não é uma verdade também. Ele age num protecionismo que é radicalizado, né? Ele vê só, mas por que o Macron faz isso? Ele não quer se indispor com o agronegócio francês, mas tem mecanismos para isso. Agora, não expor uma inverdade, colocando um país como o Brasil, que é o maior produtor de proteína animal do mundo,
né? Desta forma, a ponto que se espera uma retratação mais forte, e o que foi feito no mercado interno, em meio a essa... Olha quantas confusões, essa questão de possível golpe, essa manifestação da França, que não vai se sustentar. Mas o que se pensou? Vamos punir já o Carrefour no Brasil. Então, vários produtores não vão fornecer carne. E o Carrefour tem vários mercados no Brasil. Rede hoteleira, não vou comprar um palito no Carrefour. Veja o prejuízo que, na verdade, a rede acaba obtendo, né, Maurício? Essa declaração, essa infeliz declaração, foi do presidente, do CEO do Carrefour. Exato. Né? E foi infeliz no sentido de que, para agradar o mercado interno, especialmente o agronegócio francês, que é conhecido historicamente pelo seu protecionismo, é bom a gente dizer, eles são conhecidos historicamente. O Macron sempre teve uma política de apoio ao agronegócio francês. Quando o cara faz uma coisa como... E essa retratação de ontem foi do próprio CEO do Carrefour francês. Exato. Né? Então, que muitos empresários brasileiros acharam que foi muito tímido. Tal. Agora, é um tiro no pé. E eu imagino que os investidores do Carrefour na França devem estar pegando no pé do CEO. Porque como é que você fala um negócio desse de um país... O Brasil responde por 25% do faturamento do Carrefour, nível mundial. É o dobro do que a Espanha dá de resultado. Sim. Quer dizer, então, ou seja, o impacto é muito grande. E para esses grandes produtores, JBS, Marfrig, esses grandes produtores de carne no Brasil, Sim. o Carrefour não faz muita diferença. Exato. O cara falou, deixa de vender para esse cara, como a JBS fez. Esse negócio, esse boicote começou na quinta-feira passada. Justo. Os estoques normalmente são para 4 dias nos mercados, porque já estava começando a faltar carne nos mercados do Carrefour ontem. Quer dizer, é um tiro no pé, do ponto de vista de gestão empresarial mesmo, né? E é aquela coisa, né, Edu? Quando os países querem proteger seus mercados, tem vários tipos de barreira que ele pode implantar. Você tem uma barreira tarifária, que é que o Trump quer implantar, né, ou quer aprofundar nos Estados Unidos para proteger o mercado interno, e você tem barreira sanitária também. Só que para uma barreira sanitária você tem que dizer, olha, aquela coisa, essa carne está vindo de um país que tem doença na pecuária, por exemplo. Tal. Não é o caso. O Brasil tem uma exportação de altíssima qualidade, você mesmo falou, a China compra carne do Brasil, os Estados Unidos compram carne do Brasil, né? Então é importante a gente pensar nessa questão, né? E eu acho que a reação tanto dos produtores brasileiros quanto do governo com o ministro da Agricultura é isso aí mesmo, é assim que funciona. Carlos Fávaro, né? Exatamente. Ele disse inclusive isso, essa retratação ela foi muito tímida, tem que ser mais forte e tem que ser mais respeitosa. O Brasil não pode aceitar um tipo de colocação como essa e ficar esperando apenas uma retratação só do CEO, porque envolve o governo da França e o Emmanuel Macron, que recentemente esteve no Brasil. Esteve. E para culminar ainda, alguns importadores franceses não corroboraram com essa fala, disseram não, nós importamos carne, e foram ali cerceados até de se manifestar. Então é bastante complicado isso, essa relação, né? E tem que ser apurada. E para que você tenha ideia, o presidente do Carrefour na América Latina, ele se manifestou de forma diferente. Pelo contrário, ele disse que a carne brasileira é de excelente qualidade, que ele não ofereceria uma porcaria nos mercados do Carrefour, porque o Carrefour preza pela qualidade. Sim. Então, ele discordou, né? Isso vai afetar o resultado do Carrefour Brasil, que é de responsabilidade dele. Exato, né? Então, exato. E que vinha no processo de recuperação, o Carrefour andou passando os anos ruins, e ele veio no processo, ele substituiu um outro CEO, que estava indo muito mal, com desvio de recursos, perda, fechamento de pontos. Então, é muito curioso isso, né? A gente vai aguardar muito. Só para a gente encerrar e citar aqui, por exemplo, né? Mandar um abraço para o Antônio Santos do Guarujá, para a dona Miriam do Guarujá. Ele diz que o filho dele, Luiz, que estuda e trabalha na Irlanda, diz que na Irlanda as notícias em relação ao Brasil são vergonhosas. Ele, inclusive, o seu filho foi perguntado na universidade onde faz lá um mestrado e na empresa onde trabalha numa multinacional na área de tecnologia, por que o Brasil vive de corrupção. E você imagine para um brasileiro, Paulo, Maurício, viver num país como a Irlanda, que sofreu de muita repressão, você tem que ficar explicando fatos como esse. O Antônio diz, lamentável. Ele disse o seguinte, já votei no senhor Bolsonaro, não voto mais, já votei no seu Lula, não voto mais, e a partir de agora acho que vou me juntar ao bloco dos não voto mais de ninguém. A abstenção vai ser o meu voto, porque infelizmente A ou B ou C não replicam as intenções de melhoria do país. Veja agora, estamos na angústia, né, e numa ansiedade tremenda,
para aguardar a divulgação do plano de contenção e de despesas do bloqueio financeiro do governo federal. Estamos aí observando com muitos dedos e cuidados o ministro Fernando Haddad em relação a isso. E o presidente Lula me parece que não está sensível. Infelizmente, Eduardo, se eu estiver errado, você tem um expert, que é o senhor Maurício. O senhor Maurício aqui, olha, para explicar que isso sempre afeta mais a classe mais necessária, né? A classe mais sofrida, a classe do povo, que ganha menos e paga mais essa conta. Antônio, de certo modo você tem razão, Maurício. Acho que, para a gente voltar ao nosso assunto e encerrar essa página e virar, tem razão, Antônio, aqui, e o filho dele que sofre, né, com essas perguntas na Irlanda, porque, segundo o filho dele, é o Luiz, o brasileiro é muito bem visto lá, tem muitos brasileiros, existe uma comunidade que trabalham e ajuda a Irlanda a desenvolver. Mas quando chega essa informação, é ruim, né? O brasileiro se sente o quê? Tolhido, porque vão perguntar, poxa, mas teu país é só assim? É corrupção. Chegam só as notícias ruins. Isso é uma questão antiga, né? O negócio desse problema da imagem, né? Mas eu acho até, eu tenho uma visão, Antônio, mais otimista em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, essa apuração que está sendo feita na questão do Bolsonaro, de uma tentativa de golpe, é uma demonstração de que o país tem uma maturidade democrática para investigar, punir e seguir no seu caminho com eleições normais a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né? Dependendo dos cargos, que possa ser feito. É dessa maneira que a gente vai ajudar a reconstruir a nossa imagem. Agora, o impacto, por exemplo, dessa questão do Carrefour, no lance da imagem, eu não faço essa ligação tão direta assim. Ao contrário, eu acho que a reação do país foi uma reação normal. Sim. Agora, o que me preocupa mais no comentário do Antônio é a descrença no processo político. Exato. Né? E assim, ele tem toda a razão para estar dessa maneira, tem toda a razão, porque a gente mora num país que é um país privilegiado, aqueles clichês todos que a gente fala, né? Um país privilegiado pela natureza, pelos recursos naturais. Se a enfim. gente não atrapalhar, exatamente, ajuda o país a crescer. Exatamente. E eu quando digo a gente, estou falando de todos os Exato, brasileiros, de exato. direita, de esquerda, de centro, todos, assim, a gente não Até tem. se você me permite uma parte, é boa oportunidade, né, Virginia? Muita gente manda aqui, poxa, mas o político. Dá uma apertadinha no Paulo aqui, Maurício, por gentileza. O cara é preparado, então, é preparado. Mas sabe o que acontece? É Tem de gente esporte. que imagina que político é um ET, é uma raça diferente. Eles falam assim, não, é um cidadão comum, é uma pessoa comum que vem da sociedade, uns vêm de uma classe menos privilegiada, outros mais ou menos, outros mais, mas é um cidadão comum que sai da sociedade brasileira, Maurício. Sim. E aí é entender, por isso que eu falo que a eleição é importante, é escolha, Maurício. Escolha. Porque você tem direito de escolher errar, você pode errar, pode, mas você tem direito de depois acertar fazendo o quê? Não voto mais. Troca. Só 2 comentários para concluir isso aqui. Primeiro é que quando a gente fala do pacote, eu também acho que esse pacote está demorando demais, e não é nenhuma, acho que o governo tem que ficar se curvando Exato. a Faria Lima, não é nada disso. Exato. Mas tem que ter um pacote de contenção, Sim. até para justificar o próprio plano de contenção de gastos que foi aprovado aí no final do ano passado pelo Congresso. Tem que ser feito esse trabalho mesmo, eu acho que fica desgastando muito quando não divulga. Maurício, né? guardado as devidas proporções, vou te tomar a liberdade, você não deu essa liberdade, mas acho que pela identificação que eu tenho, sou fã do Maurício como pessoa, como profissional, e o convívio com o Maurício eu venho aprendendo muito e conversando com várias pessoas que conhecem o Maurício, eu fico lisonjeado de falar, pô, você leva uma pessoa séria, do bem, grande profissional. Obrigado. Então vamos lá. Quando o Maurício assumiu a Prefeitura de Santos, não era um mar, viu, Paulo? Não abria armário, pulava dinheiro, o Maurício saia correndo atrás de nota. Não, pelo contrário. O Maurício teve que fazer lá um aperto de cinto. Sim. Contenção de gastos e colocar o que é necessário em primeiro lugar, o que não é tão necessário fica num segundo plano e ajustar a economia da prefeitura e do município. Não foi isso, Maurício? Foi, exatamente. Você tem que ter um plano para isso e tem que ter um começo e um meio e um fim. E aí é o seguinte, tem uma fala que muita gente não gosta do Brasil, que é o seguinte, doa quem doer. Tem que ser usado. Tem que ser usado, mas mensurando responsabilidade, né, Maurício? Exatamente. E então, o que eu estava comentando sobre a questão do plano é isso. E o problema é que um plano como esse, o desafio, não é o problema, o plano como esse, ele tem que cortar de todo mundo, inclusive do rico e do super rico. É isso aí. E aí a coisa pega. Porque eu estava vendo hoje cedo uma matéria sobre assim, o que já se sabe sobre o plano. Né? E aí o que já se sabe sobre o plano? Sim. Que
que o aumento do salário mínimo, que tem uma parcela de INPC, ou de INPC não, de IPCA, mais a variação do PIB, portanto, todo ano, isso foi implantado pelo Lula lá atrás, todo ano tem um aumento real do salário mínimo. Nesse ano foi de 7,7%? Exatamente. Então, isso vai deixar de ter, ou seja, você tem o IPCA, que repõe simplesmente, do ponto de vista de poder aquisitivo do salário mínimo, só a inflação, mais um PIB só que limitado a 2,5%, que é o máximo que você pode aumentar a despesa dentro do plano de ajuste fiscal aí, né? Correto. Ou seja, quem ganha salário mínimo não é o super rico, evidentemente. Não, então, é uma grande parte da população. Exatamente. Eu acho que está muito por aí, assim, digamos assim, o vacilo do presidente Lula. Exato. De repente ele ficar com fama de que para fazer um plano de ajuste ele está cortando só dos mais pobres. Exato. E pode ser um tiro nos dois pés. Pode ser um tiro nos dois pés. Então isso é bastante complicado. Agora eu participo do programa já tem alguns anos. Sim. E sempre comento aqui que eu acho que o maior problema é a falta de um planejamento estratégico como país. Correto. Né? Tipo o que foi feito na Coreia do Sul lá nos anos 70. Assim. Nós temos fazer o planejamento de longo prazo para o país e o ponto fundamental é a educação. Exato. Para ficar num exemplo do Coreia Sudeste. Fez um projeto para 50 anos. Ela já mensurou isso. Temos que fazer em 50 anos acontecer isso. Exatamente. E ela fez acontecer. Exatamente. Então, assim, você pode ter um governo de direita, de esquerda, de centro, o que for, mas se você tem um compromisso com o plano de desenvolvimento de um país, é outra coisa, né? Acho que ajuda a resolver muitos dos problemas que a gente tem. E olha que a gente tem muitas condições, né, financeiras. E o Brasil é um país rico. Exato. Só que é desigual. Não distribui de forma igualitária, de forma racional isso, né? A gente tem lá, vamos mensurar 2% de uma população muito rica. Aí você vai ter lá 5, 6% de uma classe também muito bem abastada e com uma condição financeira boa. Você vai ter mais uns 3, 4% aquela classe média que virou alta, ele conseguiu com o seu negócio expandir o seu negócio. Você vai ter então ali 10, 12% de uma população diferenciada. Tá? Como diz Maurício Franco, tem alguns amigos que quando disseram, olha, vão começar a cobrar mais os super ricos. Aí me ligaram, rapaz, como é que eu faço agora? Eu falei, calma, você não está nessa lista. Inclusive, se tiver que colocar na Vila Belmiro, vai sobrar lugar. Pô, mas a vila é pequenininha, então precisa ter ideia, né, Maurício? Exatamente. Então, chega a você. Agora, como muito bem o Paulo colocou o Maurício, a gente tem que fazer o papel como sociedade, como todos vocês, como políticos. Inclusive, está aqui, o pessoal, Antônio perguntou onde estava. Está aqui, Antônio, BBC News Brasil, tá? Denúncia criminal contra Bolsonaro. Ao invés de a gente discutir o futuro do país, melhorar, a gente está vivendo... Isso aqui, na verdade, tira a atenção do que é necessário se discutir, que acabou o Maurício falando, prejuízos para a nação. Quando você pega aqui, né, no caso aqui é o Braga Neto e o ex-presidente Bolsonaro, ambos têm direito de defesa? Tem. Porém, me parece que a figura do Braga Neto está pior do que a figura do ex-presidente. Muita coisa em cima. Veja, General Freire Gomes, está aqui do lado, ó, coloquei aqui para vocês virem aqui, né, observarem. Brigadeiro Batista Júnior. São os militares que negaram aderir ao golpe. Na mesa deram o soco e falaram, não, já tivemos isso, não resolvemos nada. Não foram essas pessoas, esses generais e brigadeiros, nós não teríamos, talvez, esse momento de, em certo modo, uma certa tranquilidade do país. Então, veja, aqui, inclusive, ó, o passo a passo do plano de golpe encontrado na sede do PL. Aí eu faço a pergunta, Paulo, você é do Partido Republicano, não tem nada a ver com o PL. Mas como é que fica o PL e como é que fica a imagem dos partidos que já estão tão desgastadas as imagens, mediante a falar de golpe, além do ex-presidente, 36 indiciados, são 37 no total, e tem um partido por trás que tem uma figura também nada carismática, que é Valdemar da Costa Neto. Na verdade é difícil a gente já falar de prontidão assim, do que pode acontecer com o PL, né? Mas é importante, que eu falo, até para a imagem, né? A gente fica meio... o momento do país está em crise, aparece uma notícia dessa, a gente acha que até para poder, né, não ter tanta pressa nessas medidas que são necessárias. Mas é importante que seja apurada e seja da mais clara possível. Acho que a imagem é importante do país, né? PL aí vai ter, não tenha dúvida, né? Nem todos vão concordar ou não, né, do que vai acontecer, porque às vezes você fala para as pessoas, e as pessoas não querem entender, não querem escutar. Então também tem que respeitar e não tem jeito, mas eu acho que já o Valdemar da Costa Neto tem que dar a palavra dele, tem que, né, se pronunciar, e até os próprios deputados. A gente sabe que muitos são
muito envolvidos com o próprio Bolsonaro, outros já não têm tanto essa figura, né, vinculada a ele, mas acho que quando começarem a abrir aí os nomes, as delações, acho que muita gente aí vai ter alguma coisa. Eu acho que seria um bom momento, Paulo, para termos uma reforma partidária acontecendo. A gente tem um excesso de partidos, a gente tem um excesso de gente falando por partidos e não resolve. Mas, vamos aqui, para a gente encerrar esse assunto, pular para outro, né, e para o intervalo, mas aqui, o documento conclui que o estado final desejava, aí o político, no caso, Lula não sobe a rampa. Entre os passos inscritos pela operação do golpe, aqui, anulação, aí Maurício e Paulo, anulação das eleições, prorrogação dos mandatos dos políticos, substituição de todo o Tribunal Superior Eleitoral, preparação de novas eleições, discurso em cadeia nacional de TV e rádio, preparação das tropas para ações diretas e anulação de atos arbitrários do STF. E aí, isso aqui, é o que a Polícia Federal coloca e confirmado pelo Mauro Cid como páginas que constavam do planejamento. Maurício, isso, se eu não estiver errado, eu não fiz de direito, mas isso é prova. Sim, com certeza, né? Aí tem o que a gente pode chamar de logística do golpe, né? Já desenhado nesse sentido aí. O que seria uma base jurídica para o golpe, né? Que tinha minuta na casa do Cid e do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, também, que foi encontrado a minuta, né? E como é que isso seria feito em relação ao Congresso, né? Porque toda ditadura é o poder executivo se sobrepondo ao legislativo ou ao judiciário, quando se define claramente um desequilíbrio total dos três poderes, né? E o que está aí é exatamente isso. Agora, com relação ao Valdemar da Costa Neto, acho que ele é um dos 36 indiciados também, né? Sim, ele também está... Porque ele preside o PL. Porque ele preside o PL. E as reuniões teriam acontecido também no PL, na sede do PL. Então, envolve o responsável pelo partido, que é o Valdemar da Costa Neto. Isso para a gente não falar que essas pessoas todas, naquele momento, eram pessoas pagas por nós para estar nos cargos em que estavam, né? Eu li também, que pode ser uma besteira, mas é muito simbólico, que impressões do golpe, de impressora mesmo, de imprimir mesmo, papel, tudo foram feitas no Palácio do Planalto. Quer dizer, a pessoa que está num cargo eletivo ou num cargo executivo, do Poder Executivo, usando o nosso dinheiro para tentar contra a democracia, contra o nosso direito de escolher os nossos representantes, né? Eu acho que tem que ser apurado até o fim, sim. E acho também, a exemplo do que o Antônio falou agora há pouco, que a nossa imagem lá fora só vai melhorar quando a gente punir exemplarmente essas situações. Que democracias estáveis são sinal de amadurecimento e de desenvolvimento. Olha, então, quando a gente punir isso... O Carlos Eduardo, Paulo e Maurício de Campinas, que é santista, mora em Campinas, trabalha lá, diz o seguinte: não era também, Eduardo, um bom momento para que os próprios militares fizessem uma limpa, uma varredura dentro do sistema militar, expurgando esses maus militares? Se temos bons militares, acredito que temos, por isso não aconteceu o golpe, não seria hora de fazer uma faxina? Até por conta disso, quando se fala agora em reivindicar direitos dos militares, eles aparecem todos juntos. Agora, na hora de expulsar as bruxas, talvez não queiram fazer, mas não seria a hora? Talvez fosse hora, né? Paulo e Maurício realmente também fazer uma limpa dentro disso, porque, inclusive, esse plano, viu, Carlos? Não sei se é isso que você também mensurou. Tem uma fala aqui, eu vou achar aqui, o documento foi achado na mesa do coronel Flávio Botelho. Quem era Flávio Botelho Pellegrino? Era nada mais nada menos que o assessor do Braga Neto. Quem era Braga Neto? Era o vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro. Então, tudo isso vai formando uma linha de raciocínio e a Polícia Federal foi puxando isso, com provas, com testemunhos, com falas, e vai arguir tudo isso. O ex-presidente Bolsonaro pode ser preso? Pode. O presidente Jair Bolsonaro pode não ser mais candidato? Também pode, se houver uma culpabilidade comprovada na sua essência, mas não só ele. Tá? Há quem diga que o presidente Bolsonaro, no último instante, deu para trás. Por algum motivo, talvez orientação de alguém, talvez por alguma, olha, isso não vai dar certo, ou então se acontecer, porque para que um golpe, Maurício e Paulo, dê certo, primeiro, você tem um golpe militar, você tem que ter as forças militares unidas para isso. Se ali o comando militar, Marinha, Exército e Aeronáutica,
2, 3 que estão lá no alto não concordarem, não vai dar certo. Não vai sair. E aparentemente o golpe começaria com a prisão ou o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Corretíssimo, exatamente. E o que eu li ontem, as notícias vão aparecendo, né, à medida que a Polícia Federal vai liberando parte do processo todo. Não aconteceu porque na hora H da questão da prisão ou do possível assassinato do ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não teve, os comandantes do golpe não tiveram a certeza de que a cúpula militar apoiaria. Exato. Então, quando os militares... Porque foi pedido que todos que fossem participar assinassem. E muitos não tinham assinatura. E ele falou, peraí, cadê a assinatura? E aí foi dito, eu não consegui convencer o pessoal. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante a gente entender aí o que a gente pode chamar de a gênese do golpe, que é isso que a Polícia Federal tá mergulhada. E outra coisa que eu acho que tem que ser bastante divulgado são justamente os militares que bateram no pé pelo não golpe ou contra o golpe. Tem que ser bastante divulgado, até em respeito à instituição, dizer o seguinte, olha, não é porque a gente tem aqui meia dúzia de elementos ruins, o que atenta contra a democracia, que a instituição como um todo atenta. Né? Então isso é uma coisa importante de se falar também. Muito bem colocado, Maurício. Às 9h20, a gente vai a um rápido intervalo. Em nome de Imunis Logística Soluções de Comércio Exterior, há 25 anos, você que é empresário importando e exportando, Forte Vistoras Automotivas, com 14 unidades, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Grande São Paulo. Você vai encontrar uma loja para atender você da Forte Vistorias, Eng Plus e Eng Life, 2 consultoras do grupo Eng Plus, que trazem para você o Residencial Bali, o Ilha de Malta, o Piazza Torino, vem aí o Ilha de Paros, muita coisa boa no processo construtivo da Eng Plus e da Eng Life. Nosso querido Roberto Barroso, que não para de trabalhar e em breve estará aqui sobre esse novo lançamento, o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa. Onde ficará o residencial? Maurício Franco conhece bem Santos, o Paulo também, né? Vocês sabem, ele fica a Pinacoteca, porque muita gente que assiste o programa não é daqui, não conhece. Eu estive em Santos, mas Epitácio Pessoa é aquela... Você tem as avenidas da praia, é a próxima via que nós temos em Santos. Paralela à Avenida da Praia. Você tem a Pinacoteca, né? Tem o estacionamento na parte de trás. Ali não pode ser edificado nada, né, Paulo? Ali é tombado, né? Uma vista maravilhosa. Então já viu, né? Agiu rápido e a Eng Plus construirá lá o Ilha de Paros. Você sabe onde fica a Ilha de Paros, meu querido Maurício Franco? Ilha de Paros? Imagino que seja na Grécia. Não tem, o Maurício você não pega ele. Não pega ele. Exatamente, na Grécia. O Maurício Franco é sempre aquela... Porque ele chutando, ele acerta. Se ele tentar errar, ele acerta de novo. Mas é importante falar. Nada como ter amigos, né, Paulinho? Não, mas é verdade. Ilha de Paros. E é bacana, é bastante sugestivo quando tem o Ilha de Malta e também tem aí o Piazza Torino da Eng Life na João Alfredo 363 na Aparecida. A gente também vai em intervalo, sabe quem, em nome de quem? De Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, deu aquela amassadinha do carro, tá caro o carro, né? Olha, eu diria que é o seguinte, hoje para você comprar o carro, você tem que fazer conta e ver se vale a pena comprar o carro, porque tá bem caro, né? Houve uma valorização do 0 km, então se você tem um carro bom, tem uns amassadinhos, leve no Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, que você vai fazer um ótimo negócio, Comendador Martins 191, Mecânica Eliomara, 55 anos, meu querido Roberto Santana, a Virgínia falou que ia se aposentar da Eliomara, são 55 anos da família, não dele, né? Senão ele teria 105 anos, mas está aí trabalhando firme e forte, cuidando do seu carro há muito tempo. Também Escola Santista Gestor. E eu estou prevendo, Virgínia, que o Jorge, a Márcia Bernardo vão fazer, não um mapa astral esse ano do Brasil, vão fazer uma enciclopédia, né? Como era, Maurício, a gente comprava Barça, lembra? Barça. Sim. Vão ter que fazer a enciclopédia da história do Brasil esse ano, porque não está fácil, né? Não está fácil, então, mas se você precisar fazer o seu mapa astral, um mapa de nascimento, é com a Escola Santista de Astrologia, entre em contato na Goitacazes, número 8, no Gonzaga, pelo 33949714 ou 997467839 e M Rocha Contabilidade. Alô, Marcelo Rocha, hein? Se você quer montar a sua empresa, quer mudar o segmento aí de contribuição da sua empresa, né? Inclusive, daqui a pouco o Maurício vai falar. Governo do Estado, tem gente, o governador é bonzinho. Não, o governador só está cumprindo a regra, distribuindo aí o recurso do ICMS para os municípios do Estado. Isso tem que acontecer algumas vezes no ano. Virginia, antes do intervalo, então, a participação aí dos nossos ouvintes. Diga lá. Viviane Franco, bom dia a todos. Dininha Couto, bom dia, amigos.
Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa, parabéns pelos convidados. Os políticos deveriam ter o Paulo Miyashiro como exemplo. Um ser humano ímpar e político eficiente na fiscalização e busca de melhorias para todos os cidadãos. Gustavo Assis, ainda há um devido processo legal a ser cumprido, mas que as provas são contundentes, isso elas são, sendo comprovada as acusações, prisão por crimes contra o Estado e alta traição. PL deve ser extinto também. Abraço, Chiro. Gustavo Cobra, PV Santos. Muito bem colocado pelo Gustavo. Analisou de forma muito correta, muito concreta. É isso mesmo, Gustavo. Parabéns pela sua colocação aí com uma análise muito competente disso. A de defesa, início das provas, mas quando há indícios, já há algo a ser investigado, né? A gente vai a um rápido intervalo e vai falar de coisas producentes aqui da cidade. O nosso querido vereador Paulo Miyashiro ontem apresentou na Câmara de Santos, né, uma proposta de sua autoria, oferecendo gratuidade nos ônibus aos pais com crianças internadas, por exemplo, na UTI. É difícil, um momento difícil, e a situação financeira de boa parte da população não é nada fácil. Inclusive, deixa eu mandar um beijo aí para a dona Vitória, né, nossa filha, que ontem fez um trabalho da Universidade Federal. Ela foi, infelizmente, conhecer um local da cidade que ela queria ir conhecer para sentir que são as palafitas, e ela entendendo isso, ela perguntou: pai, o que pode ser feito que não foi feito ainda? Eu vou até pedir a ajuda do Paulo Miyashiro e do próprio Maurício, porque alguns avanços aconteceram, mas precisamos resolver essa questão. A gente vai a um rápido intervalo, manda um abraço para o Jarbas também de Cubatão, o Otávio em Cubatão, a dona Marília está em Praia Grande, falou: Eduardo, ontem vocês fizeram um programa belíssimo sobre saúde, e parabéns aí por terem mencionado a Praia Grande, porque notícias de Praia Grande são sempre de violência, assalto e coisas erradas. Quando são, quando são informações produtivas e falam da nossa cidade, parabéns, você merece o elogio. Não, o elogio merece a cidade aí, que está produzindo um ótimo efeito e terá com certeza muito mais pela frente. Mandar um abraço para a dona Sinira também em São Vicente, e mandar um abraço para o Cosmo Moroni, Virgínia, que está lá em São Vicente, no Jockey Clube, ex-presidente do Esporte Clube Beira-Mar, e agora diz, pintou o campeão, né, do ano que vem. Segundo ele, o Santos agora se segure as forças, né? Ontem quem assistiu Palmeiras e Botafogo, vou te falar uma coisa, viu? O Botafogo ontem nadou e ganhou. Um belo jogo. Belo jogo, né? Apesar de alguns absurdos do árbitro, né? Não sei não, viu? Lance anulado, lance revisado, lance errado, escanteio que não deveria ter acontecido. E outra, ele viu um lance do Gustavo Gomes, que não era aquele lance. O lance lá na frente, ele não viu, analisou um lance errado, quer dizer, tá ruim a coisa da arbitragem. E o VAR também, eu não sei não, viu? Acho que precisam criar o VAR do VAR, viu, Maurício? Alguém para analisar o VAR, porque o VAR tá feio. Bom, rápido intervalo e volto, já não sai daí. E mandando um abraço também para o Sérgio em Balneário Camboriú. Alô, seu Sérgio, figura simpaticíssima. Ele está preocupado com a super mega valorização dos imóveis em Balneário Camboriú. Está acontecendo, viu? Cada vez mais caro, né? E isso é o fato. E não fosse isso, o seu Sérgio tinha comentado, além de Balneário Camboriú, Maurício e Paulo, Itapema, Porto Belo e Balneário Pissarras. Região extremamente valorizada lá de Santa Catarina. É o preço do progresso, né, Maurício? Exatamente. É um belo litoral aqui de Santa Catarina. Né? E aí foi perguntado aqui, não é o Leocádio que está aqui hoje, é o Maurício Franco, que já foi secretário. Teremos um aumento substancial do IPTU? Não tem esse aumento, né? Na verdade é o aumento normal, não o aumento do valor final. Algo em torno, eu acho que é algo em torno de 3,5%, alguma coisa nessa faixa. Já foi anunciado. Eu não lembro agora. 4,5%. 4,5%. Obrigado, Maurício. Obrigado. Foi divulgado pela Cefim, 4,5%. É a variação do IPCA de agosto a julho. Então, esse 4,5% é a aplicação da variação do IPCA de agosto de 2023 a julho de 2024. Aí ele faz a apuração e aplica. Para 2025 vai ser uma correção de 4,5%. Antes do intervalo, eu estou louco para fazer o primeiro intervalo, não consigo, né? Também fala muito. Doutor Roberto Monteiro, bom dia, doutor Roberto. O senhor falou aqui, primeiramente, bom dia, disse em relação a essa situação toda, né? Com o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares, pessoas ligadas à área política, partido. O senhor citou aqui que eu comentei o presidente do PL, ele disse, figura nefasta da política nacional, já esteve preso, deveria ter ficado preso, não faço juízo de valores, mas temos uma lei boa, temos ótimos juízes, desembargadores, temos uma Polícia Federal séria,
conheço vários delegados de Polícia Federal que agem da melhor maneira e prudente, e como você mesmo comentou, Eduardo, existem indícios e provas, existem testemunhas e fatos concretos. Existem ali vários fatos que foram registrados em ata, estão gravados, estão mencionados até por militares. E o senhor Mauro Cid, que o senhor lembrou no início da sua fala, é uma figura que corre até risco de vida, pois se contar o que sabe de forma geral, vai não somente implicar na situação do ex-presidente Bolsonaro, como de outras pessoas. Estou vendo que 36 indiciados ainda é pouco. Com certeza teremos mais de 100. E um detalhe, está em um bom momento para o Brasil passar a limpo uma história como essa, nefasta, vergonhosa, né? Tanto para a classe judiciária, para a classe política, como para todo o povo brasileiro. Não queremos isso. Quem quer ditadura, deixe o Brasil. O Brasil é um país progressista, um país que tem direito de crescer e, como disse o senhor Maurício Franco, muito bem colocado, um país rico. Rico em integridade, rico em riquezas naturais e minerais, que se deixarmos trabalhar, vamos ter reconhecimento mundial, até porque eles nos temem, eles sabem do nosso potencial em todas as áreas. Somos um país rico, porém, empobrecemos agora a nossa moral, efetivamente, com o brilho, né, não apenas da nossa riqueza, mas ofuscada por gente que pensa em apenas atos particulares e golpistas. Por isso o Brasil deve pensar que 2024 para 2025 é ano de limpeza, expurgar os maus. E não se faça valer por títulos e rótulos, ou por nomenclaturas de presidentes, ex-presidentes. Se tiver culpa, que vá pagar na cadeia. Doutor Roberto, eu não sou muito entendido da legislação, sou como desembargador, mas Maurício, antes do intervalo, cumpre o rito, né? Um abraço ao doutor Roberto, estava sentindo falta dele na participação. E é preciso, é exatamente por isso. É o que eu comentei agora há pouco sobre a questão da imagem, que o Antônio falou da imagem do Brasil lá fora. Sim. Esse tipo de acontecimento, de ir até o fim, mesmo as eleições de 2022, como elas foram feitas, com um sistema moderno, confiável, né, de apuração, de eleição, essa coisa toda, esse é um jeito de você limpar a imagem do Brasil também, punindo quem tem que ser punido. Né? E sem dúvida que isso é fundamental para o crescimento do país. Eu estou de pleno acordo aí com o doutor Roberto. Aliás, um abraço para ele, que ele sempre participa do programa. Um abraço a ele. Eu fiquei preocupado outro dia, ele mandou uma mensagem num sábado aqui de manhã, nós não temos o jornal, mas que ele estava tensionando voltar ao interior, né? Não faça isso não, doutor Roberto. Continue com a gente aqui, sempre com colocações muito boas, e eu quero parabenizá-lo também. Ele me mandou uma mensagem há uns 2 meses atrás, ele diria que nós seríamos, não surpreendidos, mas atentos com relação a juristas, desembargadores, juízes, sendo pegos por venda de sentenças. E ele dizia, ele me falou, ele passou aqui, eu cheguei a comentar no ar, ele dizia, não se surpreenda, Eduardo, infelizmente temos que ter uma limpeza em todos os setores da sociedade brasileira, e a minha área não foge à regra. A integridade, ela é necessária e primorosa, vou lembrar desse termo, primorosa, mas ela está arraigada em todo o Judiciário Nacional. Graças a Deus existe um número ainda ínfimo, mas que tem que ser limpo. Virginia, rápido intervalo, a gente volta para falar dessa propositura do vereador Paulo Miyashiro e também citar mais uma vez aqui, né, o Carlos Eduardo de Campinas, dando parabéns aqui e dizendo o seguinte, em relação, ele estava lendo os jornais agora de manhã, depois o Maurício comenta sobre o Fernando Haddad. Virginia, rápido intervalo, porque nós vamos para o primeiro intervalo ainda. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali.
Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. Dia 2 de dezembro na Câmara de Santos. Inscrição gratuita na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos, Selfie Logística e Senep Santos. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de 2... Já estamos de volta, Virginia. Vinheta aí no ar, você ouviu a volta aí do ponto a ponto às 9h38. Deixa eu mandar um abraço também pro nosso querido Rogério Perim, lá em São Bernardo do Campo. Um abraço para ele, né? E meu querido Paulo Miachiro, que está tomando uma aguinha aqui pequenininha de ferro, um cafezinho para espairar um pouco as ideias. Eu estava tentando no intervalo, aperta daqui, puxa dali, para saber algumas fofocas aí em relação ao poder público em Santos. Eu falei, mas não sai nada, viu, Maurício? Ele tem aquela coisa da filosofia japonesa, oriental. Uma fleugma oriental. Não sai nada, não entrega nada, não adianta nada. Vou ter que esperar mesmo o 1º de janeiro para saber aí novidades em relação à nova formação, né, das secretarias. É claro que a gente sabe que alguns secretários vão permanecer pela competência, devem permanecer. É aquela história, time que está ganhando não mexe mesmo, você só melhora ele. Tá? Não precisa tirar para destruir. Então a gente sabe que alguns nomes vão permanecer, mas vamos ter algumas mudanças. Mas para falar em propostas, né, de mexida,
Ô Paulo, como é que surgiu essa proposta aí de sua autoria da gratuidade dos ônibus para os pais de crianças internadas de UTI? Você apresentou na sessão da Câmara, projeto apresentado como Lei 300/2024, que busca aí assegurar a gratuidade de transporte coletivo municipal dos responsáveis legais e com residência no município, em casos como esse. Tem lá uma criança, um filho internado no UTI, então essa gratuidade, até porque a pessoa passa por um momento muito difícil. Na verdade surgiu ali, eu fui na Semana da Prematuridade, teve evento da própria Secretaria ali no prédio da Receita, depois fui no Cero, né, que faz todo esse atendimento, né. Na verdade não é só no momento que ela está internada, é o pós também, né, que é muito importante. Então desde o momento do uma UTI neonatal, onde as mães, né, vão aquele horário uma vez por dia ver os filhos, né, num momento muito para a pessoa em si, né, que acaba saindo de uma gestação e deixando o filho, né, e a criança fica lá numa incubadora. E também no pós, é muito importante esse pós, né, o pós que a gente fala assim, quando ela recebe alta, né, do hospital, né, vai para casa e começa um tratamento desde a fono, desde a físio, né, desde a TO, e principalmente com a pediatra também. Então tem todo um acompanhamento, essa equipe multidisciplinar, né, que o CER faz hoje isso, e as profissionais acabam relatando, né, que elas às vezes deixam de fazer esse tratamento, né, porque falta uma condução. A gente sabe o quanto, eu tive uma filha prematura, né, eu sei o quanto que é importante isso. Então para os pais conseguirem isso, então eu botei isso daí, esse transporte, né, eu acho que seria de suma importância. Não é uma quantidade enorme de passagens, né, mas que a mãe consiga levar a filha, principalmente, até se equilibrar. A gente fala desde do aprendizado, desde o tamanho da criança em si, até para recuperar o tamanho de uma criança de uma gestação normal, né, do nascimento normal, né, e acho que é importante, e quanto mais cedo fizer isso, esse acompanhamento, menos sequelas, se ela tiver ou não, né, menor será aquele, a gente pode falar até do dano, né, a progressão da vida dessa criança, né, o desenvolvimento dela. Eu até vou aproveitar aqui, se eu estiver errado, você me corrija, mas você tem em casa uma profissional, que é a sua esposa, né, a Miúcha, que com certeza deve ter te ajudado a orientar isso e as possibilidades. Quanto mais cedo você pode colaborar com o tratamento, com o início disso, né, ou uma possibilidade, e teve a experiência da própria filha, isso vai ajudar muito, né? E aí a gente pode evitar vários problemas lá na frente. Lá na frente, exatamente. Então é importante, quanto mais cedo acontecer, então já foi agora, né? Já deve voltar para a primeira e segunda discussão e depois, né, já vai encaminhado ao prefeito. Mas é importante, acho que é um tema importante aqui, nossa cidade faz todo um trabalho. Sim. Não é importante, a gente fica procurando, né, o que a gente pode fazer. Exato. E o Maurício, né, Maurício? Isso não vai criar um impacto substancial na economia do município, até porque o prefeito, durante a eleição, o prefeito Rogério Santos, mensurou e falou e comentou até de uma gratuidade para o transporte público da cidade de forma gradual, né? Isso é interessante fazer do ponto de vista que você mexe também com a saúde do município. Com certeza. Embora trate de transporte, né, são duas coisas bastante diferentes, né? Porque o transporte público, a chamada tarifa zero, ela tem um impacto muito maior, nem se compara. Eu não sei se já há algum levantamento em relação à quantidade de casos, Miyashiro, mas eu acredito, e ainda bem que é assim, que é uma quantidade pequena, né, e que seria possível que o Tesouro Municipal arque com isso, sim. Não, mas eu não sei se já foi feito, se na preparação da lei, na proposta, já tem algum levantamento estatístico sobre a quantidade de casos, mas eu acredito que seja baixo, sim. A gente puxa da quantidade de nascimentos lá, né? E, lógico, tem vários tipos, né, a gente fala de prematuridade, né, desde o extremo, desde um pouco, né, semanas menores, né? Então cada um vai ter uma quantidade. A gente fala do atendimento em si, mas é uma vez por semana que ele vai chega lá numa clínica e faz todo esse acompanhamento. Então uma vez por semana dessa condução. É muito pouco. Exato. Muito pouco. Então ele vai lá num dia, ele vai fazer o TO, lógico, dependendo da criança, né? Estou falando numa maneira geral. Então ele vai lá naquele dia, ele faz o TO, faz a físio, faz a fono. Ele vai, né, com essa equipe. Então a gente consegue reduzir muito esse transporte, né? Até a questão do próprio transporte do município, a prefeitura, a gente sabe que existem alguns veículos especiais, né, que fazem a logística
pacientes com algumas necessidades especiais que necessitam de tratamento, também existe esse transporte. Não dá para oferecer, talvez, para a cidade inteira, para todo mundo, mas é importante. Por falar em oferecer, a Amanda, do Embaré, ela fez uma pergunta engraçada. Ô, Amanda, é o seguinte: pergunta para o vereador Paulo Miyashiro onde vão colocar a roda gigante, está saindo do Parque Valongo. Na verdade, não vão colocar em lugar nenhum, viu, Amanda? Na verdade, ela está indo embora. A empresa está indo embora sob alegação, né? Não sei se o Maurício viu. Ela falou que não tem demanda, não tem público para isso, que o espaço não é utilizado para eventos corporativos toda hora. E outra, quando tem evento, são eventos que normalmente as pessoas não vão utilizar a roda gigante. Então, depois de 5 meses, a roda gigante está indo embora. É lamentável, mas a viabilidade tem que ser econômica para ambos os lados, né? Que ali tem que ser, não sei, né? Pensar um fluxo maior, uma quantidade enorme, né, de eventos, não só nos finais de semana, mas o pessoal questionava muito do preço, né? E a gente vê que mesmo com preço alto, não tendo, né, a empresa achou que não era mais viável. Então a gente vai ter que fazer todo um estudo. Está vindo a segunda parte do Porto Valongo. Faltam atrações ainda para chamar bem a atenção. atenção. Eu acho que já saiu, acho que foi ontem a matéria, né? Estão estudando, a ANTAC está estudando mudar o terminal de passageiros, sair dali. Acho que vai ter muito mais fluxo, muito mais, né, público ali quando mudar, né? E aí quem sabe realmente vai valer a pena. Eu acho que o parque em si só é uma boa ideia, mas ainda falta, né, Maurício? Atrativos na gastronomia, entretenimento. Apenas o que nós temos, então, somente, não vai abrigar essa ideia para ter esse movimento contínuo e diário lá. É sazonal. Então, a gente sabe disso, que não vai representar de forma ao esperado até para a empresa. Mas, por falar em municípios, né, em recursos, o governo de São Paulo faz repasses semanais a municípios até o segundo dia de cada semana. Mas os 645 municípios paulistas ganharam reforço de caixa ontem, né, dia 26, com repasse de ICMS no valor de 1,66 bilhão de reais. Já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, os montantes relativos aos valores arrecadados entre os dias 18 e 22 do 11, e esse é o terceiro repasse de ICMS para os municípios nesse mês, totalizando quase 3 bilhões. O primeiro ocorreu no dia 12, no montante de 835,51 milhões. Na última terça-feira, 19, o repasse foi de 836,81 milhões. De janeiro a outubro deste ano, o governo do estado já depositou na conta das prefeituras paulistas mais de 35,6 bilhões de reais em repasse do ICMS. Os repasses do ICMS feitos pelo governo do estado, semanais sempre até o segundo dia útil de cada semana. Ô Maurício, como é que funciona para o município esse repasse? Como é que ele utiliza esse recurso no município, que é um recurso que a gente sabe que tem que vir mesmo? Sim, tem que vir. Normalmente esse tipo de notícia, me parece que é o caso, não apresenta nenhuma grande novidade, né? É um repasse que ele acontece, legalmente ele tem que acontecer, né? E são recursos consideráveis, né? Ele entra no caixa do município, não tem um carimbo específico, né? Ele entra para o que a gente chama na fonte 1. O percentual, Maurício, instituído pelo artigo 158, inciso 5, é de 25% do produto de arrecadação de ICMS pertencendo ao município, é isso? O 25% do montante transferido para a União, ao Estado, referente ao Fundo de Exportação do artigo 159, inciso 2. Porque eu estou vendo isso aqui. No tempo que eu estava, eu acho que esse percentual ele é maior de repasse. Porque aí está dizendo que os índices de participação, os índices de participação dos municípios são apurados anualmente, artigo 3 da Lei Complementar 63/1990, para aplicação no exercício seguinte, observados os critérios, aí vem, né, uma série de critérios colocados, mas dá como alíquota aqui, olha, artigo 158, inciso 4, está estabelecido que 25% do produto da arrecadação do ICMS pertence aos municípios e 25% do montante transferido pela União ao Estado. Eu desconhecia esse percentual, estou lendo a matéria aqui. Eu estou puxando pela memória aqui, eu acho que esse percentual ele é maior. Ele é maior. E ele vem sem uma destinação específica aí também, né? Ele faz parte dos recursos que a gente chama de discricionários, né, que o agente público coloca onde julga que é importante colocar. O restante, evidentemente, fica com o governo do estado. O João Luiz do Embaré pergunta: ô João, eu comentei fora do ar aqui no começo, você está me ajudando, então parabéns, obrigado, né?
E ele diz o seguinte, pergunta ao vereador Paulo Miyashiro em relação à escola Cássio Paulo no centro. Foi notícia semana passada que eu dei aqui. Foi repassada anos atrás para a prefeitura, se eu não estiver enganado, para a Câmara Municipal, pela prefeitura, se eu estiver enganado, na gestão do então presidente Rui de Rossi, vereador, que agora não se reelegeu porque não participou do pleito. E você disse que ele, não, é o filho dele que foi eleito, né, para o próximo exercício, não é o mesmo, é o pai que fez então essa solicitação. Passou pelo Adilson Júnior como presidente e agora está com o Cacá Teixeira. O prefeito Rogério Santos parece que não aceita a devolução no estado que está. Como é que vocês têm mensurado essa situação de uma escola que me parece que é até tombada, né? É tombado ali, o Acácio, né? Quem não conhece ali fica na Senador Feijó. Com Brás Cubas, né? É. Tem a Brás Cubas atrás? Isso, ela vai de um quarteirão ali, de uma rua a outra. E a 7 de setembro. O Cacá vai ter uma reunião quinta-feira, chamou até a mesa agora para realmente decidir o que vai ser feito, né? Teve já uma conversa com o prefeito e pelo jeito acho que o prefeito não quer de volta ali. Uma reforma me parece que estaria na ordem de mais de 20 milhões de reais, não é isso? Já tem até já foi feito, né? Só falta o Cacá homologar, já foi feita até a licitação, já tem até a empresa vencedora, mas assim, o Cacá segurou, né? Achou que até importante, colocou, e agora a gente vai discutir pela mesa, né? E quinta-feira a gente deve decidir aí se vai realmente tocar essa obra, né? E porque o Ministério Público até está apontando, né? Tá em cima, porque é um prédio tombado e quem passa por ali sabe que está sendo deteriorado. Hoje a equipe de limpeza da Câmara está tentando fazer essa manutenção, essa zeladoria lá, está tendo, né? Que ficou abandonado, vamos ser sinceros, ficou abandonado. Tiveram várias invasões, agora não, já está, né, numa forma mais limpa. Ali o projeto inicial seria a escola legislativa, que não ocorreu. Isso, na verdade até está tendo, essa escola acontece, né, na Câmara lá, e já está um espaço bem, né, hoje está um espaço, pode dizer, um pouco apertado pelo número de funcionários. Então a escola ali acho que seria uma parceria, não só para a escola legislativa, mas seria um espaço aberto aí para várias entidades, né? Surgiram até ideias de oferecer para instituições que queiram fazer cursos lá, usar aquele espaço, que é uma escola enorme, que aí sim justificaria, né, todo esse investimento, toda essa reforma. Acho que é importante e acho que na quinta-feira já vamos decidir. Se for o caso, reformaremos e tocaremos aí, utilizaremos a melhor forma. É um equipamento que a cidade não pode abrir mão, né? Diga, Virgínia, por favor, depois eu vou comentar. Marcos Muniz, bom dia. Bom dia, Marcos. Gustavo Assis, ainda há um devido processo legal a ser... não, pera. Isso acho que... Não falei isso. Ainda há um devido processo legal a ser cumprido, mas que as provas são contundentes e solação. Você já comentou. Eu já comentei, né? Já comentou, esse já comentou. Pera. Bom dia, Marcos Muniz. Não. Erro meu. Já tinha falado. Precisamos falar de Porto aqui. Tem muita coisa acontecendo, sendo falado de Porto. A gente precisa comentar no próximo painel do Porto aqui. Manda um abraço lá ao Davi Colantônio, no Rio de Janeiro. Ao Wellington lá em Itajaí. Semana que vem, né, Virgínia? Tem painel do Porto, é isso? Semana que vem tem painel do Porto. Então, fica atento aí. Meu querido Maurício Franco, vamos fazer o seguinte, vamos usar um rapidíssimo intervalo e a gente volta com a despedida, Virgínia. Eu vou colocar isso pro Maurício Franco e também para o Paulo Miyashiro. Tem que chegar, inclusive, informações agora. O Maurício comentou do atraso do pacote, né? Olha, mercado vê com desgaste que Fernando Haddad, com essa demora para apresentar o pacote fiscal. A incerteza está levando agora para 58 bilhões, né? O esforço de necessidade para estabilizar a dívida. Meta não vai ser cumprida. Está ali, segundo especialistas e economistas, inclusive economistas de várias agências de economia do Brasil, dizendo que o ministro vai se enrolando a cada semana que não divulga o pacote. A gente vai um rápido intervalo. Pode intervalo agora, Virginia? Pode. Vamos ao intervalo, então? A gente vai ao intervalo, aí Maurício responde, que a gente vai com a parte final e encerra o programa. Cada hora que não responde. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife...
se arrepender. Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Viva o privilégio de... O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. Dia 2 de dezembro na Câmara de Santos. Inscrição gratuita na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos, Selfie Logística e Cernep Santos. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de... Já estamos de volta, Virginia. Já estamos de volta, a vinheta no ar às 9h58, com o finalzinho do programa. Hoje, né? Meu querido Maurício Franco, o mercado tem razão do desgaste do ministro Fernando Haddad e também, né, quando se fala do ministro Fernando Haddad, tem a Simone Tebet do planejamento e a do ECA da gestão, porque envolve a todos, né? E quando a gente fala que a incerteza está elevando já para 58 bilhões de reais o esforço necessário para estabilizar essa questão da dívida, e também tem um fato, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa se convencer que a torneira tem que ser fechada, porque ele disse anteontem, o presidente, que a compra do avião novo
vai esperar um pouquinho mais. Só me faltava ele falar que iria comprar o avião exatamente agora, né, Maurício? Então, eu acho que o desgaste é natural, ele é compreensível. Sim. A gente comentava aqui agora no intervalo. No mínimo, o que acontece é que o mercado olha e pensa e avalia que o ministro não está com a força que devia estar. Exato. Porque uma questão como essa de controle de contas é fundamentalmente do ministro da Economia. Corre o risco, Maurício, de uma troca de ministro? Há um desgaste e o Haddad pedir para sair? Não acredito. Não Não é o perfil do Haddad e muito menos o perfil do presidente Lula de... Uma pequena parte do mercado acredita que deveria ser trocado, né? E houve uma insinuação do Roberto Campos Neto, não criticando o Haddad, mas dizendo que falta um pouco mais de atitude. Sim. O Roberto Campos, né, obviamente ele foi designado para presidente do Banco Central, está saindo agora, foi feito pelo Bolsonaro. Então, ele fala em nome de alguns interesses, né, ou dele, ou de um grupo que ele possa estar representando. Mas eu acho que a questão do Haddad, embora a economia também se tenha o Ministério do Planejamento, tenha o Ministério da Esther Dweck, né, que é a ministra... Esther Dweck. Que envolve isso, basicamente a responsabilidade do ministro da Economia, né? E para o mercado, fala assim, olha, pode ser duas coisas que você pode avaliar. Primeiro, que é a falta de força do ministro, o que obviamente não é bom. Sim. E o mercado, isso que eu sempre falo, o mercado da Faria Lima, né, que de modo geral também não está muito preocupado com o crescimento do país, não. Está preocupado com a rentabilidade dos seus investimentos. Exato. Mas, enfim, essa é outra discussão. Então, o primeiro ponto é, assim, de uma possível fraqueza do ministro, de estar no período de baixa, por conta de não ter conseguido aprovar. E uma segunda interpretação, que é tão importante, até mais forte quanto, é da verdadeira intenção do Lula em relação a querer fazer o pacote. Exato. Né? Porque o discurso do Lula é muito na linha do... Eu não quero fazer um pacote que sobrecarregue só os mais pobres, que eu quero taxar rico e super rico, e a gente sabe que isso no país é muito difícil. Né? Tem uma outra fala do presidente Lula em relação à questão dos pacotes de isenção, dos pacotes para empresas de incentivo. Segundo ele, são cerca de 160 bilhões por ano que o governo deixa de arrecadar. E ninguém fala disso. Né? Então ele fala, todo mundo no mercado gosta de cobrar corte, mas não é favorável ao eu tirar programas de incentivo às empresas e tal, como é essa situação. Então, mas basicamente eu acho que é isso. Pode estar passando uma possível fraqueza do ministro, ou também, ou além disso, um questionamento da real intenção do presidente Lula em fazer os ajustes que o mercado ou que a sociedade, vamos falar um sentido mais amplo, que a sociedade espera que seja feito. Vamos aguardar que isso possa ser determinado. A gente vai finalizar um ano aí com uma situação econômica que pode se agravar, principalmente pela questão dos gastos, né? E é algo que o presidente está acostumado, é a sua terceira, né, gestão, e a gente tem que tomar cuidado com esses gastos. É o que o Maurício colocou. Vamos aguardar, mas o Fernando Haddad prometeu ainda para essa semana a divulgação. E o mercado está ávido, e todos nós, para entender isso. Uma pena, como muito bem colocou o Maurício, é mexer no salário mínimo. Algo que eu acho que o governo deveria ter a sensibilidade e entender que aí a coisa complica muito mais. O Paulo, antes de encerrar, o Cláudio Pérez... Edu, se você me permite, só para fazer uma correção. A gente tinha falado agora há pouco do repasse do ICMS. E eu, na verdade, quando falou ICMS, estava pensando no IPVA, por isso que eu falei dos 50%. Eu falei dos 25%. Não, na verdade, sim, o repasse do ICMS é 25% para os municípios e 75% para os estados. Então, só para esclarecer. Então, o Maurício, consultei os universitários aqui os universitários e está aprovado. Para confirmar, 25% para o município, 25% para o estado. Mas vai mexer, viu? Com a reforma tributária vai unificar. Vai mexer. E aí já não será mais assim, desta forma, então. Mas, Cláudio, eu vou te pedir desculpa, você mandou 3 mensagens, eu perdi as 3. Mas eu peguei e consegui pegar, porque vai subindo aqui, e eu entendi o que você quis dizer. Eu vou passar a sua proposta, já que ele disse, já que o vereador está com ideias de proposituras, apresente essa. Ele disse aqui, pelo que eu entendi, enquanto eu prestava atenção em vocês, que é mais ou menos o seguinte: se não é possível transformar a Arena Santos num polo de educação esportiva. Ele diz que aquilo é uma vergonha para a cidade, abandonado, e ele diz, cada hora é um problema, né? Aquilo não, segundo ele, vou pegar o Cláudio aqui, não pode virar um templo evangélico de religião alguma. Eu entendi o que você quis dizer. Não seria possível terceirizar,
ter parcerias, eles poderem ter escolinha de vôlei, basquete, handebol, ginástica, tudo isso num espaço tão bom como aquele ali. Realmente o Cláudio tem um olhar. O Cláudio que diz que é professor de educação física e ele está vendo que aquilo ali não avança, vai terminar o exercício do prefeito e aquela área como está. Aquilo ali é enorme, né? A manutenção ali tem que ser uma manutenção permanente, ainda mais que é na encosta de um morro, né? Ali quando foi construído, já foi construído por uma arena multiuso, tanto que deixaram um espaço enorme ali na frente, né? Quem conhece ali tem um estacionamento, onde acontece eventos, já foi oferecido até para o Santos, que eles queriam, né? Na época que o Falcão estava aqui com o time ali, realmente lotava o Arena Santos, é importante. Na época que eu era presidente da fundação, tentamos colocar e convencer o Paulo ali de fazer o name rights, na verdade é colocar o nome, oferecer para uma empresa, igual acontece no Arena do Allianz Parque, né? E a pessoa poder utilizar aquilo, pagar essa manutenção, não deixando, né, obrigatório ceder para o esporte, e aos finais de semana, tudo dependendo da agenda, né, ceder para alguma empresa que queira também usufruir dali, alugar ou fazer os próprios eventos, para poder realmente ter renda e poder tocar aquilo. Então, uma própria dessas grandes marcas de academias, juntar aqui num complexo, criar uma grande academia, e aí com o poder público fazer valores mais, diríamos, mais populares, você teria uma gama então você teria uma renda ali, não sei se é possível. Pode ser, mas assim, é que ali já é um espaço, uma quadra oficial, 40 por 20, uma quadra maravilhosa, está tendo problemas no telhado ali. É recorrente. Recorrente. Eu acho que o projeto deveria ter sido pensado de outra forma, como você muito bem disse. Do lado do morro é muita vegetação, fácil, folha. Que todo mundo fala depois, né, do que foi feito, alguns questionaram que não precisava ser tão grande, que a manutenção é muito grande, mas assim, quando pensa de Santos... Eu acho que ele não é tão grande para a importância da cidade com relação ao esporte. Eu acho que, na verdade, a gente não tem que atacar o problema, e sim a solução, né, Paulo? Achar exatamente, né, Maurício? O município, claro, não tem versação de recursos o tempo todo para manutenção, mas é possível, de repente, estabelecer, como disse o Paulo, parcerias, né, Maurício? Porque aí você não onera os cofres do município, mas gera receita com aquilo ali e também gera um produto para a população. Isso. Já que ele foi edificado e construído, que não deixemos ele ser abandonado, né, Maurício? E considerando o histórico do nosso companheiro aqui, Paulo Miyashiro, essa sugestão do que o Cláudio fez foi para a pessoa certa, né? Porque eu acho que se eu puder apresentar alguma ideia, mensurar a ideia disso, né? Até o vereador Zequinha agora colocou esse projeto do Name Rights, né? Para que a prefeitura faça mais essas coisas. Para o Arena mesmo? Não, para tudo. De modo geral. De modo geral, e ali vai ser o primeiro, né, que eu falo. É importante achar um parceiro, não depender só do poder público, a gente sabe... dentro do orçamento que vai para o esporte, que vai, né, para as secretarias, que são já... Eu lembro que se pensou também em trazer uma equipe de vôlei para cá. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Hortência, Hortência, que todo mundo conhece do basquete. Ela tinha uma ideia muito bacana. Eu vou até confidenciar aqui. Ela procurou o presidente Marcelo Teixeira, tentou fazer alguma coisa com o Santa, não sei se você lembra. Avançou e depois não deu certo. Depois ela até mandou um abraço, nunca mais eu vi o Marcolete Siqueira. Marcolete era o interlocutor dela aqui, havia comentado, tem o Arena Santos, quem sabe fazer uma gestão desse ginásio para ter essa equipe de basquete aí também, e não avançou. E Santos sempre foi conhecido como uma terra de esporte, mas como bem conhece o Maurício, não é que não tem interesse, né, Maurício? Tem que achar um caminho, como disse o Paulo, de parcerias, viabilizar, né? Names right, patrocínios, eventos. O que não pode é deixar a arena sem uso, né? E sendo degradada pelo tempo. Exatamente. Eu acho que pela própria natureza do equipamento, está ligado à área esportiva, e a gente tem que buscar os name rights. Eu acho que é uma boa alternativa, né? Hoje em dia a gente tem algumas alternativas e que não passam necessariamente ou somente pelo desembolso de recurso público, né? Eu acho que você citou o setor de academia também, e é uma área que se desenvolve muito na cidade. Vou dar um exemplo aqui, Maurício, eu até vou esticar um pouquinho mais só. Vou dar um exemplo aqui, a gente aqui quer construir. Até trouxemos recentemente aqui o Martinho Polilo, que é executivo do Grupo Peralta, é o superintendente do Shopping Litoral Plaza, que anunciou, a gente já sabia aqui, mas por uma questão de confiança, né, do Hard Hot Café. Hard Hot Café está chegando na Praia Grande. Eu estava nesse programa que ele participou. Então, o Maurício sabia, a gente não comentou, uma questão até de honestidade para com a informação do Martinho, né? Mas, por exemplo, o Martinho dizia, alguns modelos... Então, um exemplo aqui da cidade, o Shopping Pátio Poranga, que é um modelo diferente de shopping,
sofreu com a pandemia, como todo mundo sofreu, né? E perdeu os cinemas, perdeu o mercado que tinha ali dentro, né? Recentemente fez uma parceria, tem uma grande academia que está levando as pessoas, né? Exato. E é um modelo que a academia, se você olhar agora, passa ali, né? É a Bluefit, tem ali estampado na sua fachada gigante. Ela até fez ali algumas melhorias para ampliar seu espaço, vai trazer público. Eu acho que naquele momento faltou talvez um feedback, uma sensibilidade do próprio shopping, de tentar manter os cinemas, que o cinema é um produto que atrai as pessoas. E olhar o cinema também é outra coisa que falta na Baixada, né? Inclusive cabe até um programa com a dona Denise Covas, que disso ela conhece um pouquinho, né? A gente não usa os cinemas para espetáculos culturais, para peças, para shows intimistas. A gente poderia ter isso. Temos o Guarani, mas está no centro, que é utilizado ou não tão bem utilizado. O Coliseu é aquela história, né? Parece que é o Coliseu de Roma, vive e reforma, né? E é um espaço maravilhoso também. Então temos espaços para usar e vender esses espaços de forma inteligente, né, Maurício? E aí, ao invés do município acaba despendendo desse recurso, anexar com parcerias, como eu citei de um caso, que é privado, mas o Pátio Poranga, que trouxe uma academia lá, ou a academia procurou, e agrega valor, traz público e traz arrecadação. Eu acho que a Prefeitura tem um trabalho muito interessante, muito bom da Secretaria de Cultura, um abraço para o Rafael Leal, nesse sentido. Pode ser melhorado, evidentemente, pode ser melhorado, né? Pode se buscar novas alternativas de uso, como você falou, dos cinemas para peças teatrais, para pocket shows, esse tipo de coisa. Agora, sem dúvida que eu acho que a gente tem que, não só em Santos, mas na Baixada, a gente tem que incentivar mais o setor cultural e o setor de entretenimento de modo geral, né? A gente está falando, Maurício, em 8 milhões de pessoas. Eu vou sentar aqui, por exemplo, com a Denise Covas, falar assim, Denise, com a sua expertise, vamos lá. Eu tenho 8 milhões de turistas que virão a todas as cidades da Baixada. O que esse turista vem atrás? Eventos, shows, propostas culturais. Se a gente não agregar isso, a gente não vai, essas pessoas virão e não vão voltar. Agora, se a gente oferecer vários atrativos, essas pessoas virão mais e virão outras. Vão fazer o quê? Vão gerar renda, vão mobilizar toda a economia da região, né, Maurício? É isso que a gente fala em relação ao entretenimento, o setor cultural de modo geral. Eu acho que ele pode ser, está num caminho bom, mas ele pode ser mais ampliado, incrementado em relação a isso. Eu acho que ainda está tímido, né? Sim. Como eu apresentei a proposta aqui também, humildemente falando, do jornalista aqui, temos o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico está muito tímido. Eu acho que a proposta interessante mas deveríamos já ter avançado, gerar receita, gerar entendimento, trazer grandes empresas para cá, ou o Santos não é um grande polo, Paulo? Não, a mais tem um porto, né? Faculdades. Exato. Tem que estar tudo interligado. A área de logística da cidade, ela emprega, ela gera recursos, mas ela poderia ter uma parceria, por exemplo, com o Parque Tecnológico. Tá aí o Marcos Muniz, que não me deixa mentir, tem essa via. Você pode criar ali, tem vários profissionais que não têm uma formação fácil. O Parque Tecnológico poderia fazê-lo, encaminhá-los para um mercado de trabalho. Bom, vai ficar para outro dia. Diga, Virginia, para encerrar. Diga. É o Gustavo Assis de novo. Um abraço ao Gustavo. Isso. As pessoas precisam entender que antes de ser da direita ou esquerda é preciso ser democrata e republicano. Ser liberal na economia e conservador nos costumes é legítimo, mas não essa extrema-direita viúva da ditadura. Bom dia a todos, né? E o Haddad tem respaldo do mercado, tanto que o PT é o principal opositor das medidas econômicas do governo. Reforma tributária foi uma grande vitória do governo. Aliás, PT, que não apita nada no governo, PIB, emprego e renda em alta é bom. Mas é preciso, sim, um maior cuidado com as contas públicas e, consequentemente, a inflação. Não, mas é bem esse caminho mesmo. E eu vou aproveitar a oportunidade, já que o Gustavo comentou, vamos trazer uns especialistas aqui, que a gente tem uma confusão muito grande no Brasil. Paulo, o que é esquerda, o que é direita, o que é centro? Maurício, Franco, o que é esquerda, direita ou centro? Há um entendimento, na grande maioria, errôneo. E se convencionou a dizer, recentemente, na eleição municipal, teve candidato que disse, não, eu sou mais de centro-esquerda. Não, eu sou de centro-direita. Não. E criou uma confusão que nem esse candidato sabia de onde ele era. Você sabe o que eu estou falando. Então a população fica também naquela situação, mas peraí, se a gente parar para pensar e fizer uma alusão ao que é a direita, onde o senhor Jair Bolsonaro está? Extrema-direita.
Extrema direita. Perfeito, Maurício. Aliás, E não da direita. o nosso o Gustavo, né, que falou agora da última, ele usou uma expressão perfeita. A extrema-direita é viúva da ditadura. É isso aí. É exatamente isso. Isso aí. Então, foi o que a gente falou no início do programa. Você ter um viés de posicionamento político, Exato. de direita, Exato. de centro e de esquerda, Sim. é válido e tal. Agora, extrema-direita não é assim. A eleição vale quando eu ganho. Exato. Quando eu perco, não vale. Não. Outra questão. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um homem de esquerda? Ele é um homem de esquerda. Mas só de esquerda? Não. Se ele namora e anda com a Faria Lima, ele está sempre apoiando a Faria Lima. A gente poderia dizer que ele é um homem de centro-esquerda? Eu não acho que ele namora a Faria Lima. Aliás, eu acho que ele tem grandes problemas com a Faria Lima. Não, ele tenta resolvê-los. Ele não consegue atribuir o que você comentou durante o programa, né? Que é a sensibilidade do gastar o certo e não gastar o errado. O ter esse planejamento que ele não tem. Acho que assim, quando a gente fala em centro-esquerda, a gente tem que ter mais de um programa para discutir sobre isso. Porque eu posso pensar o seguinte, do ponto de vista de costumes, o que é direito e centro-esquerda? Do ponto de vista da condução da economia, o que é direito e centro-esquerda? Entendeu? Então você pode pegar de vários aspectos um posicionamento, como é que se define um cara que é de centro, um cara que é de direita, um cara que é de esquerda. O caso da direita, por exemplo, só para completar, um dos grandes problemas que os analistas políticos dos Estados Unidos fazem, para você ter uma ideia, é que o Trump ele desacreditou a direita americana, historicamente a direita americana, que sempre contribuiu muito, a direita, não a extrema-direita, a direita, porque ele também é de extrema-direita. Então, você vê o que um partido de exceção, um partido que é do extremo, pode prejudicar um país como os Estados Unidos, que é uma democracia ultra consolidada. Hoje, os próprios americanos falam assim, olha, porque o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 no Congresso americano é uma coisa absurda. Nunca se pensou no negócio daquele. Para eles, assim, aquilo acontece em República de Bananas, como o Brasil, como a América Latina em modo geral e tal, para usar as palavras deles, naturalmente. Não nos Estados Unidos. Eles ficaram boquiabertos com aquilo. Justamente por quê? Porque há um posicionamento que é o que eu falei. A extrema-direita é assim, se ela ganha a eleição, beleza, foi merecido. Se ela perde, ela quer virar o jogo. Que é o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Sim. Perfeito, Maurício. Vamos fazer esse programa para explicar. A gente coloca 4 pessoas aqui que conheçam bastante política, eu vou aprender muito. Mas quer ver só? Meu querido Paulo Miyashiro, eu agradeço demais a participação, parabéns pela propositura aí apresentada na Câmara ontem. Mas o vosso partido Republicanos, você classifica como? Centro. Centro. Há quem eu já ouvi jornalistas dizendo que quem é do Republicanos é de direita. E eu estou mais classificando, como disse o Miyashiro, mais ao centro. Na última agora, estava na base, tanto que o Tarcísio, né, na base do Bolsonaro, né? Então é um centro-direita. Sim. Dentro do passando as eleições, até as diretrizes do Marcos Pereira, já não... Então, assim, é política muito... É difícil a gente até comentar, até para... Eu acho que é um partido mais centro. Eu acho que ele já tendenciou, mas se for pensar em si, do que ele pensa, é um centro-direita. Deu para entender, Maurício? Deu. Mas é um bom tema. É um bom tema. A gente tem essa dificuldade. Eu conversei com muita gente durante esse período de eleição e as pessoas faziam essa confusão. Falaram, não, isso aí não é de esquerda, não, isso aí não é direita, isso aí é mais ao centro. Não, isso aqui é uma direita radical, não é a direita tradicional. E a pessoa, caramba, não tinha parado para pensar. Meu querido Maurício Franco, obrigado pela participação. Leve sempre nosso abraço, nossa admiração, nosso respeito pela sua capacidade e competência. Maurício comenta de qualquer assunto. Se você comentar rapidamente, ontem Palmeiras e Botafogo. Botafogo surpreendeu. Um belo jogo, jogo. Botafogo não foi efetivamente o jogo todo ofensivo, mas fez o que merece, precisa fazer, que é gol. Exatamente. Taticamente, o Botafogo foi bem melhor que o Palmeiras. Foi. São dois grandes times atualmente. Sim. Só que eu acho que o Botafogo está no momento melhor. Concordo. Para sorte dele, porque vai disputar a Libertadores no sábado. Né? Agora acendeu o farol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Agora é curioso, você veja que raciocinar o que aconteceu. Por que o Vitória conseguiu quase ganhar do Botafogo? Porque jogaram fechados. O Vitória adotou uma estratégia de jogar retrancado e saindo dos contragolpes e quase venceu o Botafogo. O Atlético jogou fechadinho. Time por time, o Botafogo tem mais time que o Atlético. Está mais amparado com essa situação para ganhar o título no sábado, né, Maurício? Eu também acho. E o momento do Botafogo é melhor, né? Agora, sabe a bomba que surgiu ontem no final do jogo? É que o senhor John Textor,
John Textor, tem uma dívida gigantesca com o Lyon da França, que pode ser rebaixado se não pagar 500 milhões de euros de dívidas de uma série de questões trabalhistas do Lyon. Ele não tem essa grana, segundo sabe-se. Ele vai ter que dilapidar algum lugar. E sabe de que é o comentário lá fora que ele vai ter que fazer dinheiro? Com o Botafogo. E a informação que ontem, agente de jogadores do Botafogo teriam conversado com a dona Leila, oferecendo 2 ou 3 jogadores do Botafogo. Um deles é o John, goleiro. Que é menino da Vila. Que o Santos não ocupou direito. O Luiz Henrique, inclusive o empresário dele foi visto mesmo em um camarote. O Textor não foi ao Allianz Parque, com medo de retaliação, porque a Leila foi ameaçada e não tinha ido, mas ela abriu espaço para que ele fosse. E tem mais 2 jogadores, agora me foge o nome, né, dos jogadores do Botafogo, que estariam sendo oferecidos para o Palmeiras por conta do Super Mundial. E que já se sabe que o Abel preparou uma lista de dispensas, né? Rony, Flaco Lopes, Felipe Anderson já está nessa lista. Outro menino da Vila, né? Realmente, o que jogou na Europa não tem jogado nessa volta, né? E por aí vai, né? Quem sabe o Santos possa se valer disso também, observando alguns jogadores, né, Maurício? Também o elenco do Palmeiras e do Botafogo também são primorosos, né? Por exemplo, eu vi a última substituição, o Dudu está no banco de reserva. Exato. Quer dizer, quando é que, no momento atual do Santos, a gente teria um cara como o Dudu no banco de reserva? Excelente zagueiro, estava no banco de reserva também. Piquerez está no processo de voltar, excelente. Piquerez é considerado hoje o melhor lateral da América Latina, da seleção uruguaia. Não tem jogado porque estava contundido, passou por uma cirurgia. Mas é grande jogador. Infelizmente, o Caio Paulista, os São Paulinos dão risada até agora, né? Do Caio Paulista ter ido embora, porque quebraram o lugar do São Paulo. Bom, um abraço, Maurício, um abraço. Diga. Gustavo. Governo Lula tem PSD, MDB e União Brasil, cada um com 3 ministros. Isso já demonstra a orientação ideológica do governo. Logo, os republicanos também entrarão na base. Mas já tem, né? O ministro do Portos do Republicano. Exato. Já tem. O Silvio Costa Filho já está lá. Já está lá. Uma confusão isso. E outro detalhe, o Marcos Pereira, que preside o partido, tem bom relacionamento com o presidente Lula. E vou citar aqui que o Paulo sabe, só não levou mais um ministério recentemente porque não quis fazer barganha. Você sabe disso. Porque mais ou menos assim, pega aí, Marcos, esse ministério e me ajuda, porque eu preciso colocar alguém para ser o novo presidente do Congresso, né, no lugar do Arthur Lira, presidente do Congresso. E aí o que acontece, está o Hugo Mota assumindo essa posição, e o Marcos Pereira acho que foi de uma posição muito correta. Me parece que o Marcos Pereira é um político que futuramente deve aparecer com maior força, né? Porque inclusive ele recolheu-se dessa propositura, né, o Paulo, para ser candidato a presidente lá no lugar do Arthur Lira, que está dando os últimos bye-bye, so long, porque ele vai embora, como também o presidente do Banco Central. Vamos embora? Vamos embora, Virginia? Vinheta no ar e o Ponto a Ponto volta amanhã, quinta-feira, com muito mais informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E aguardem, torcedor do Santos. Segundo o Aldo Neto, a Vila Belmiro continuará sendo a Vila Belmiro. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.